Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 62 da segundona Conect TV. Hoje vamos conversar com o Mister Carlos Silva, do Alvorense, sobre a segundona, e vamos ter o Walter Colasso para analisar a nona jornada da segunda fase com as ligas de ouro, prata e bronze. Hoje, como disse, temos connosco o Mister Carlos Silva, do Grupo Desportivo Alvorense, para falar sobre o clube e sobre a segunda hora. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer e os parabéns pelo sucesso e pela boa ideia que tiveram ao realizar este programa. Muito obrigado, Mister. Mister, quais eram os objetivos e as expectativas para esta época? Para ficar na Liga de Bronze, se calhar não era o que estava nos planos. Não, de todo, de todo. Aliás, falar em expectativas e planos é sempre um pouco complicado porque a nível do clube, nós no Alvarense neste momento as expectativas são começarmos a competir, até porque o clube está a atravessar uma fase não só a nível estrutural, porque o espaço onde o clube reside neste momento é propriedade da Câmara Municipal de Portimão. A Câmara Municipal de Portimão tem alguns planos para fazer lá um complexo desportivo, para nos dar algumas condições melhores, para podermos aí sim entrarmos noutros voos e tentarmos começar a ter expectativas e a começarmos a ter objetivos. Isto enquanto clube. Obviamente que depois os jogadores e a equipe técnica têm sempre os seus. Para mim, eu nunca ponho objetivos para a época porque não me consigo imaginar treinador sem ser alguém que prepara o jogo seguinte para ganhar. Portanto, as contas para mim são sempre simples. Eu preparo sempre o próximo jogo para ganhar. E nunca penso mais à frente do que os dois próximos, porque pensar no terceiro jogo também já é impossível, porque não sabemos o que é que vai acontecer às outras equipas, momentos, jogadores que estarão, que não estarão. Portanto, a nível do clube, nós queremos começar a participar. A nossa formação está a fazer um trabalho de construção, como lhe disse no ano passado, espetacular pelo Batista e pelo Cajó. Estão a fazer um trabalho muito bom. Queremos que essa formação lentamente vá ela também criando ela também essas expectativas e esses objetivos. E depois, quando a Câmara acabar com as obras, porque para nós tem sido muito complicado termos só um relevado para tantas camadas, e ainda por cima levamos uma relva nova esta época, no início da época, nem sequer pré-época conseguimos realizar, começamos tudo mais tarde do que todos os outros, mas quando tivermos essas condições, aí sim, aí o clube com certeza que vai querer competir de uma forma mais agressiva e começar a ganhar também, ou voltar a ganhar os títulos que o Alvarense sempre mereceu. É isso. Mister, na primeira fase, a equipa terminou com 5 vitórias. Isto em termos desportivos. A equipa terminou com 5 vitórias e 5 empates e com a impressão de que podia e até devia ter feito um pouco melhor. O que é que se passou e que análise é que faz ao comportamento da sua equipa? Sim, de facto, é uma equipa que era capaz de tudo. Nessa fase em particular, na primeira fase, e uma vez que começamos muito tarde, e temos que ver aqui como é que as coisas transitaram da época passada. Nós, da época passada, conseguimos manter uma base de 12, 14 jogadores. Fomos buscar os restantes membros que fizeram o plantel desta época, todos a acrescentar. A falta da pré-época dificultou-nos a nós, equipe técnica, começarmos, porque às vezes há jogadores que pensamos que vão ser titulares e depois optamos por outros que pensávamos que até não iam ser, e faltou-nos também esse tempo para conseguirmos começar a arrumar as peças, ou começar tudo mais tarde. Os próprios jogadores também acabaram por se preocupar um bocadinho com coisas que existiam à nossa volta, que não era propriamente aquilo que se passava dentro das quatro linhas, que para nós, equipe técnica e jogadores, é isso que deve contar, nunca devemos estar preocupados com o resto. Digamos que começamos atrasados, mas em relação às 5 vitórias ou aos 5 empates, posso lhe dizer, e é fácil de analisar aí, a única equipa
na primeira fase que conseguiu roubar pontos ao primeiro classificado ao Guia nas 2 jornadas fomos nós, e só por si mostra da capacidade que nós temos e tivemos de jogar contra as equipas grandes. Posso lhe dizer que também no sentido contrário, a jogarmos com a última equipa, o Algarvense, foi a equipa que mais golos nos marcou-nos 4 golos na nossa casa. Está bem que tem alguma interferência aos 15 minutos já termos uma expulsão contra nós e estarmos a jogar com 10. Por acaso o árbitro até foi o Sr. João Coelho, como se não tivesse nada a ver com o assunto. Mas pronto, aqui isto mostra que a nível de equilíbrio, enquanto coletivo, ainda não tínhamos e estávamos longe de chegar lá. Mais à frente iremos falar sobre esta segunda fase. Aí sim, a equipa conseguiu encontrar o equilíbrio, mas mesmo durante essa primeira fase, com estas 5 vitórias e estes 5 empates, deixe-me dizer-lhe que a nível de jogadas de ataque e de volume de jogadas de ataque e de criação de jogadas de ataque, foi muito difícil. Foi difícil qualquer equipa das que nós jogamos criar mais do que nós. Criamos bem, faltavam-nos algumas coisas, faltava-nos essa estabilidade emocional, faltava-nos também encontrarmos o nosso próprio futebol. Eu também, dentro do leque de jogadores que tinha, como é que poderíamos jogar, que estilo é que poderíamos usar e que jogadores é que se poderiam encaixar nessa ideia. Isto nunca é como os treinadores querem, por muito que os treinadores assim o desejem. Os treinadores têm que saber que por vezes, os plantéis que eles imaginam levam alguns anos a construir, e temos vários exemplos no futebol a nível mundial. O Guardiola só ganhou a Liga dos Campeões passado 5 épocas a gastar muito dinheiro, por exemplo, e eu penso que podíamos ter feito melhor, mas também tivemos bem e mostramos um futebol de muita qualidade, apesar dos resultados. As outras equipas e quem nos viu jogar sabe perfeitamente dessa qualidade que tínhamos em campo. Como eu disse, começamos um bocadinho atrasados em relação a todos os outros, mas acabou por ser bom. Acabamos por ter uma época forte, feliz, bem jogada, bem disputada, e praticamente a partir de janeiro, salvo erro, perdemos um jogo, quanto muito. Mister, deu aí um lamiré nesta fase. Esta fase ficou marcada pelo episódio ocorrido no jogo com os armacenenses, e que agora foi arquivado. Esse caso mexeu com o grupo, o que é que se passou? Bem, é assim, uma situação destas mexe sempre com qualquer ser humano. Para transportar isto um bocadinho para a sociedade civil, eu não imagino ninguém ser inocente e ir preso e ficar bem com isso. Obviamente que mexeu com todos nós. A situação foi uma situação em tudo muito obtusa. Já não foi a primeira vez. Acabei de lhe dar agora o exemplo da expulsão com o Algarvense, com o mesmo árbitro, e podia-lhe dar outros centenas, se calhar, deles, porque durante 15 anos que fui treinador, ele apitou muitos jogos nossos, muitos jogos meus enquanto treinador. Ali o que se passou foi que o segundo gol do Armacenense é proveniente de 2 faltas. Nós já tínhamos tido um jogador expulso sem percebermos porquê, e o nosso capitão dirigiu-se ao árbitro e o árbitro afastou-o, colocando as suas mãos no peito do nosso jogador e afastando-o para trás. Imediatamente, o nosso defesa central, o Mário, que é uma joia de pessoa, 5 estrelas é pouco para qualificar este rapaz, mas o Mário, assim que sentiu que o Miguel poderia reagir, pôs-se no meio dos dois e afastou o colega para um lado e afastou o árbitro para o outro. Depois, tudo que veio a partir daí foi pura ficção científica, praticamente. Mas a verdade veio ao de cima e os factos apuraram-se. Nós estávamos muito descansados porque dentro dos recintos desportivos, graças a Deus, ainda confiamos nas nossas forças policiais. A GNR estava lá. Os 4 GNRs que estavam no campo tiveram uma atitude de 5 estrelas, souberam lidar com a situação como poucos, sempre tudo muito calmo. E não me via, nem sequer imaginava que a GNR pudesse ir lá escrever no relatório que viu qualquer coisa que não viu. Portanto, nós estávamos descansados nesse sentido. 2 exemplos muito rápidos de coisas estranhas. Como é que um árbitro vai para um jogo de uma segunda liga e leva o próprio filho com 8 ou 9 anos e põe o miúdo dentro do terreno de jogo, sentado no banco do Armacenense.
que foi algo que eu só soube depois, que isso estava a acontecer. Como é que esse árbitro tem moral para ir depois pedir aos jogadores para porem meias mais para baixo ou para atarem os cordões dos calções? Quer dizer, uma coisa não bate com a outra. E depois só lhe posso dizer daquilo que se passou comigo e que todas as pessoas que estavam lá assistiram. O árbitro estava na zona contrária do auxiliar, através do auricular, chama o árbitro para vir dar um cartão amarelo a um membro do Armacenense e disse-lhe 2 vezes em voz alta: atenção, é apenas um cartão e é para o banco do Armacenense. E o árbitro, isto aqui é para os 2. E dá-me um cartão amarelo também a mim, eu ainda estou para descobrir porquê. Só ali na minha área de jurisdição de treinador, olha, é assim, acontece. Eu acho que a nível do árbitro não vale a pena. Não posso deixar de dar uma palavra de desagrado, até porque o Armacenense é um clube que eu respeito e só para dizer, tem lá, por exemplo, o Pituca, que é uma pessoa com quem eu não me importava nada de trabalhar, mas como clube, eles assistiram a tudo. Nós podíamos ter até discutido o jogo, porque esse tal segundo golo vem de 2 faltas de seguida. Nós nem sequer pensamos nisso. Foi bastante tristes dos clubes, em vez de se juntarem perante aquilo que é inaceitável, ficarem cada um para o seu lado. Mas graças a Deus a nossa Presidente recebeu inúmeras chamadas de presidentes dos clubes da segunda onda, também a quererem dar uma palavra sobre esse árbitro, porque todos eles sofreram com arbitragens mais parte desse senhor. Mas pronto, o futebol é mesmo assim. Enquanto parte desportiva, espero que eles alcancem a subida e têm equipa para isso, e é um clube que merece estar num patamar um bocadinho mais alto do que este. Bem, e Mister, nesta segunda fase e na Liga de Bronze, a equipa não perdeu qualquer jogo, como fez referência, mas também não conseguiu vencer essa tal Liga. Como é que a equipa encarou esta última fase? É difícil motivar um jogador. Ouvi-lhe aqui um bocadinho aos cortes, mas eu percebi a pergunta toda. Sim, nós de facto na segunda fase não perdemos. Para a equipa que teve, e vocês se ver os resultados do Faro e Benfica, foi uma equipa que fez uma segunda fase praticamente só com goleadas. O que é certo é que aos 35 minutos, aos 40 minutos da primeira parte, na casa deles estávamos a ganhar 3-0. As coisas complicaram-se depois na segunda parte. Não quero adiantar muito mais sobre questões fora do jogo. Prefiro dizer que nós deixamos de dormir um bocadinho com o resultado e tínhamos todas as condições até para o aumentar, porque falhamos o 4º golo depois inúmeras vezes. Portanto, não perdemos, ficamos em segundo. A nível de futebol jogado, fomos à casa de quem ficou em primeiro e tivemos um futebol nem tem comparação a nível de superioridade, sem querer denegrir, como é óbvio, a equipa do Faro e Benfica, até porque os golos que eles marcaram vê-se que é uma equipa muito boa, mas à semelhança daquilo que foi a primeira fase, o nosso futebol foi sempre um futebol de muita qualidade, um futebol sempre muito bem praticado. Levamos algum tempo a encontrar sim, qual seria a forma de nós jogarmos. A nós faltou mais, foi o equilíbrio, aquele equilíbrio da parte mental. Se quisermos dividir a vitória dos jogos em três índices, o índice futebolístico, o índice físico e o índice psicológico, penso que a nível futebolístico até foi a parte onde nós estivemos mais descansados. Todos os jogadores tinham qualidade e quando eles me permitiam que eu lhes desse uma explicação mais detalhada, conseguiam perceber imediatamente e conseguiam aplicar isso em campo. Portanto, foi mesmo, e depois aquela parte do nosso equilíbrio também mental enquanto equipa e também a parte física, porque treinamos bastante pouco, tivemos sempre limitações do relevado, não conseguimos treinar nem a animação, nem também depois fruto do próprio trabalho dos jogadores. Os jogadores também não recebem dinheiro nenhum, os treinos são sempre um pouco mais tarde, porque temos muitas camadas jovens a treinar, também dificulta um pouco o nosso trabalho, mas como eu lhe digo, isso é uma fase de transição. A Câmara Municipal, eu sou o presidente, o Álvaro Vila, está empenhado nisso, está empenhado em fazer ali um complexo desportivo, está empenhado em ajudar o Alfarense, está empenhado em criar essas condições, até porque existe sempre esta ligação
do desporto à política, do desporto às instituições nacionais e é também, sem ele já era impossível qualquer clube conseguir fazer qualquer coisa, e essa ajuda vai ser importante, e a partir do momento que tenhamos sim esse tal campo sintético, até porque o nosso é de relva verdadeira, o que ainda é mais difícil de manter com tanta gente a pisar em cima, sem falar no valor monetário que se gasta para manter um relvado destes, essa diferença de valores certamente daria para nós podermos dar mais qualquer coisa aos nossos atletas e termos outras condições que permitissem sonharmos com algo mais, mas pronto, é mesmo assim. É isto que estamos a atravessar, é momentâneo, estamos a trabalhar no bom sentido, toda a gente está a fazer um bom trabalho desde a Presidente ao rouper, como lhe disse, à malta da formação, e as coisas certamente irão acontecer para o Alvarense. Muito bem. E, Mister, agora um olhar crítico sobre a segundona, as virtudes e os defeitos desta competição e as necessidades de melhoria. Se as há. Olha, eu aqui vamos entrar numa área que é um bocadinho meticulosa, digamos assim. Mas vamos lá, vamos tentar aqui falar um bocadinho sobre isso. De facto, depois do caso que se passou, como é óbvio, os dirigentes do Alvarense foram à associação falar com as pessoas, foram recebidos pelo Presidente e pelo Presidente do Conselho de Arbitragem também, e bem recebidos, atenção, é importante dizer, como não seria de esperar também outra coisa, mas eu não deixo de ressalvar aqui algumas questões que para mim não fazem muito sentido e não me parecem muito justas, e depois é assim, isto não quer dizer que seja algo propositado, por vezes são pequenos erros, como temos muitas coisas a tratar, e estamos a falar de duas pessoas que gerem esta liga, e antes de eu querer lhes chamar a atenção destes pequenos pormenores, dizer que tanto o Presidente da Liga como o Presidente do Conselho de Arbitragem fizeram um trabalho espetacular, basta você ver uma filmagem de um jogo da segundona há 10 anos atrás, e ver, por exemplo, uma filmagem de um jogo nosso este ano, e vai ver bom futebol, vai ver que as equipas estão a trabalhar bem, e isso é fruto da organização e de tudo aquilo que eles trouxeram devido ao trabalho deles para esta Algarve e para esta liga, e é de lhes dar os parabéns. A mim faz-me alguma impressão, duas ou três situações, faz-me alguma impressão a nomeação deste árbitro para este jogo em particular, ok? Por dois fatores. O primeiro fator é que na época anterior já tinha havido uma confusão criada pelo ex-treinador do Armacenense em Alvor, logo isso, só por si, diria que o jogo poderia ser algo de uma forma quesilente. Depois, quem conhece o nosso campeonato, olha para aquela jornada e vê Armacenense-Alvarense, até com tantos jogadores a transitarem de um clube para o outro nos últimos 2 anos, como é óbvio, ir a ser o jogo da jornada. A jornada teve mais não sei quantos jogos, ou seja, não sei quantos árbitros, faz-nos um bocado de confusão, ou parece-me a mim que houve alguma falta de sensibilidade na nomeação deste árbitro para este jogo em concreto. Outra coisa que eu queria dizer aqui no plano da arbitragem, também, o meu diretor estava nessa reunião e o Presidente do Conselho de Arbitragem até sugeriu, e bem, não acho mal nenhum que os treinadores no início da época tivessem uma pequena formação, porque eles estão a trabalhar com miúdos muito jovens, com miúdos que estão a começar. Eu não sei se será isso que será o necessário, ok? Queria só deixar aqui esta chamada de atenção ao Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem. Não sei se é isso que será necessário. Nós, os treinadores, temos um título profissional, graças a Deus, é graças ao trabalho deles que os treinadores têm que ter um título profissional para trabalharem e participarem nesta liga, ok? Mas dentro desse título profissional que nós tiramos, nós temos um módulo de arbitragem e que nos é dado por árbitros super competentes. No meu caso foi o Pedro Henriques que me deu. No meu caso pessoal, ainda que sou filho de árbitro internacional, também aquilo que o pouco que o meu pai me foi passando também me ajudou a perceber um bocadinho mais daquilo que é a arbitragem. A mim faz-me um bocado de impressão. Eu acho que eles deviam de apostar mais esse tempo e se calhar esse valor para continuar a dar uma formação contínua aos miúdos que eles sabem que é necessária. Eu devo-lhe dizer que são, em muitos jogos, talvez 60% dos árbitros neste momento no Algarve não têm a noção da aplicação da lei da vantagem. Foram muitas as vezes que me foram aplicadas a lei da desvantagem ou a lei da posse, são leis que eu não conheço. Os árbitros foram impecáveis, ao intervalo tive sempre esta conversa com eles e eles de facto
ok, perceberam ali a situação. É que gostava de dar aqui outro pequeno exemplo. Nós no segundo jogo em Silves, que empatamos 1-1, marcamos o segundo gol num lance de cabeça do nosso ponta de lança. Eu não vou estar aqui a discutir se está fora de jogo ou se não está. A minha intenção não é essa, atenção. E de reparar que os árbitros, mesmo que o árbitro esteja em cima do lance, o árbitro tem direito de falhar. Não são só os jogadores que têm direito de falhar. Então os jogadores falham 5 remates em frente à baliza e o árbitro não pode falhar um lance? Pode, com toda a certeza. É humano. A mim o que me faz confusão é como é que um fiscal de linha pode ter uma opinião, seja ela qual for, certa ou errada, se está 2 ou 3 metros atrasado em relação ao último defesa. São essas pequenas coisas que eu acho que eles deveriam continuar a apostar, até porque, pelo que eu tenho visto, existem muitos bons árbitros e dentro desses miúdos que eles falam, existem 4 ou 5 miúdos que vê-se que têm também o dom, se calhar um bocadinho ao contrário do senhor que apitou o jogo do Armacenense, esse tem falta de dom, estes miúdos não, os miúdos têm dom, estão talhados para aquilo, precisam dessa ajuda, precisam dessa informação contínua todos os anos, precisam de que venham árbitros experientes, que se fale com a Federação, seja lá quem for, árbitros da Primeira Liga, que venham explicar, que lhes venham ajudar, e que precisam também de reunir e ter um bocadinho também, acertar um bocadinho também aquilo que será o consenso dentro das 4 linhas sobre os critérios aplicados, por exemplo, as mãos dentro da área, eu cheguei a assistir a critérios diferentes dentro do mesmo jogo, essas pequenas coisas que eu acho que vai melhorar, mas de resto estão a fazer um grande trabalho, neste caso o Presidente do Conselho de Arbitragem. Em relação ao Presidente da Associação, também que também está a fazer um trabalho espetacular, como já lhe disse 2 ou 3 vezes, mas queria ressalvar aqui esta situação. Nós na primeira fase, na segunda mão nem sequer jogamos com o Algarvense, ok? Na segunda fase o Algarvense não jogou com a segunda metade, não fez com ninguém. O Algarvense não foi retirado do campeonato porquê? Entra na liga a seguir porquê? Para ir depois ser retirado. Qual é a diferença para o Alvarense? Eu vou-lhe dizer qual é. Todas as outras equipas ganharam. Nós empatamos com eles em casa, ou seja, nós ganhávamos 2 pontos em relação às outras equipas e isso tinha-nos dado a passagem para a Liga de Prata em vez da Liga de Bronze. É algo que nós não entendemos. Aqui a questão da Liga ser apenas a uma mão. Se calhar entende melhor, eles têm a falta dos árbitros e é difícil arranjar, percebo melhor isso, mas o Algarvense que não fecha a segunda fase, não ter saído logo e vir sair e depois nesta fase, ficando nós a única equipa que foi prejudicada dentro de todas foi o Alvarense, que ficou afastado da Liga, que se calhar merecia estar. Mas pronto, como eu lhe digo, às vezes são pormenores que não se reparam, porque temos preocupações maiores, e quem está a gerir uma liga daquelas tem preocupações maiores, mas não gostava de deixar uma palavra sobre este assunto. A nível da organização e da competitividade, já lhe disse, basta as pessoas irem começar a ver os jogos, Alfarense Lagoa, Lagoa Guia Armacenense, Alfarense Guia, quer dizer, sempre jogos com muita qualidade, com estilos diferentes, com estudo, com preparação, com futebol agradável, e vê-se que todos os clubes estão a trabalhar no sentido de fazer crescer o futebol no Algarve. Muito bem, e ainda bem, mister. E em relação à Liga de Ouro? Previa que os Armacenenses e o Plano B fossem as equipas a subir, e já agora quem é que vai ser campeão? Bem, eu acho que, como lhe disse há pouco, acho que o Armacenense tem realmente todas as condições para poder ser campeão. Tem todas as condições para fazer, tem uma equipa excelente. Nós jogamos com eles 2 vezes esta época, uma infelizmente acabou com aquela situação do árbitro, mas deixe-me ressalvar que esse jogo, e quem esteve lá viu, estava a ser um jogo fantástico de futebol, um jogo fantástico. O Guia, que foi a equipa que acabou em primeiro lugar, pareceu-me a mim uma equipa mais fácil de analisar e é sem dúvida uma equipa mais previsível na sua forma de atacar, ok? As soluções deles, por muito boas que sejam, são muito poucas, e um treinador que consiga identificá-las e que consiga tapar essas 2 ou 3 soluções que eles têm, ou essa maneira sempre de jogar sistemática da mesma forma a nível ofensivo, que foi o nosso caso, e repara que eu fui jogar à Guia
o meu guarda-redes estava lesionado, jogou um jogador de campo na baliza, e mesmo assim ainda tive um jogador expulso a 15 minutos do fim, para eles conseguirem fazer o empate depois. Isto, nós tendo bons jogadores e conseguimos analisar, parecia-me uma equipa mais fácil de conseguir disputar depois de a conhecermos, como é óbvio. Quem leva com aquele jogo sem conhecer o guia, bom, aquilo é muito rápido e ficamos um bocado atordoados que já, de repente, o jogo já está perdido. Mas depois de jogarmos com eles, pareceu-me uma equipa mais fácil. O Armacenense pareceu-me ter um bocadinho mais soluções. Pareceu-me ter mais soluções, sobretudo na faixa central, no corredor do meio, conseguia flutuar os estilos de jogo e nós nunca sabíamos de onde é que poderia sair. Obviamente que também estudamos essa situação no Armacenense e conseguimos fazer uma basculação muito boa, protegermos sempre bem todos os setores, mas acima de tudo fecharmos as linhas de passe. Sabemos que o passe não podemos entrar, obrigamos a equipa adversária, e o Alfarense é uma equipa, o Armacenense é uma equipa que gosta de ter bola. Nós ainda para mais damos essa bola consentida, porque estávamos a jogar em saídas de transição rápida. Viu-se que eles, sim, procuraram, conseguiram, tentavam para a esquerda, para a direita, têm mais criatividade, têm um trabalho, se calhar, não sei, mais tempo, não conheço a realidade das duas equipas, o que sofreram de alterações com os jogadores, e depois também jogadores individuais, como o caso, por exemplo, do Januário, que veio acrescentar, e que é um jogador também a nível individual, consegue às vezes quebrar aquilo que os treinadores tanto fazem, que é a parte científica de conseguirmos organizar a nossa defesa, mas depois já lá aparece o gênio que lá consegue desmontar aquilo. Mas pronto, parece-me que o Armacenense tem todas as condições. Havia também ali a questão do Lagoa. O Lagoa, porque nós não sabíamos bem a utilização que eles poderiam colocar a nível dos jogadores da primeira equipa. Contra nós, por exemplo, eles jogaram com 3 jogadores da primeira equipa. Quis o destino que fosse o meu próprio sobrinho, Zé Miguel, a fazer o golo fatal com que eles ganharam 2-1 contra nós. Também fizemos um jogo muito bom. Não sabíamos se o Lagoa fosse ter essa utilização de jogadores mais batidos. O Lagoa conseguiria lutar por esta subida também, o que fazia também todo o sentido para o Lagoa. Uma vez que é uma equipa no CNS, fazia mais sentido ter a segunda equipa o mais aproximado possível para a competitividade, para a qualidade dos jogadores ser a mesma e o treinador poder puxar daqui para ali quando assim fosse necessário. Havia essa questão, e depois havia também a questão do Corteira, né? As equipas de Corteira têm, por norma, são equipas conseguem ter boas condições a apresentar, por isso conseguem fazer plantéis fortes. Também não sabíamos o que esperar dali, mas parece-me que sim, parece-me que, sem dúvida, o Armacenense e o Loltano são justíssimos para estarem lá em cima neste momento. E quem é que vai ser campeão? Espero que seja o Armacenense. Muito bem. E, Mister, depois de tantos anos ao serviço do Alvorense, está de saída daquela casa. Algum motivo especial? É verdade. O motivo é sem dúvida especial. É a família. Não há motivo mais especial do que esse. Foram muitos anos sempre de seguida entre a questão profissional, que toda a gente tem que trabalhar, não é aqui que ganhamos o dinheiro para a nossa vida. Depois, sempre treinos semanais, sempre jogos no fim de semana, vai mais dias perdidos. E depois de treinar, de fazer 2 épocas de séniores, também penso que acho que as épocas em séniores e até mais nesta fase que o Alvarense está a passar, é bom 2 em 2 anos entrar uma pessoa com novas ideias, que vai acrescentar coisas novas, até porque vai acrescentar mais ao clube, o clube está a subir. O nosso trabalho durante estes 2 anos foi ótimo, foi sempre em crescendo. Como lhe disse, arranjamos uma base no ano 0, este ano acrescentamos jogadores, acabamos a época com uma excelente equipa. Se o Alvarense tiver a sorte de manter esta mesma equipa com 1 ou 2 jogadores, conseguiria certamente lutar por voos mais altos. Vamos ver se isso vai ser fácil. Como eu lhe disse, o Alvarense falta-lhe essas condições. Nós, ao contrário de alguns clubes, não sei se fica muito bem dizer isto assim, pronto, não quero falar em clubes, mas interessa-me o nosso. Nós somos um clube com pouco dinheiro, mas graças a Deus com boas pessoas, com bons intervenientes.
Gostava já de agradecer a todos os treinadores, a todas as pessoas que estão lá no Alvarense, a todos os dirigentes, a quem faz parte do bar, ao homem da relva, ao nosso roupeiro, a quem ajuda. Quer dizer, as pessoas esforçam-se ao máximo. Realmente temos poucas posses, pouco dinheiro, poucas condições, mas até porque algum do dinheiro que o Alvarense consegue fazer tem que canalizar para essa manutenção caríssima que é uma relva verdadeira. As pessoas não têm noção de sequer quanto é que aquilo custa a nível anual, mas quando tivermos já essa infraestrutura montada, com a ajuda da Câmara, e quando tivermos todas as condições, aí sim, a minha saída do Alvarense não se deve com aspecto nenhum desportivo. Graças a Deus, os meus grupos, as minhas equipas chegam sempre ao fim da época muito juntos, muito unidos, muito fortes, muito coesos, muito amigos, e a jogar também um bom futebol, graças a Deus. Fui convidado para renovar, mas tinha prometido à família e tinha prometido à minha esposa que ia pelo menos fazer uma pausa e dedicar uma época ou duas também à questão familiar. Obviamente que a minha carreira enquanto treinador, e eu comecei no Odiacher com escolinhas e depois passei para o Alvarense, nunca mais saí, porque é ali que estou em casa. Fiz todos os escalões, treinei não sei quantas equipas de infantis, de iniciados, de juvenis, de júniores, sub-23, cheguei aos séniores. Obviamente que é o próprio, a partir daqui, também vou querer um dia, se voltar também com as condições que também me permitam sonhar eu próprio com um bocadinho mais. Bem, Espero vai que ser seja um no ano Alvarense. sabático. Pois, exatamente. Vai ser um ano sabático. Vai correr rápido. E, Mister, agora uma Exato, pergunta do Walter Colasso. com certeza. Boa tarde, Mister. Boa Não tarde, sei se o Walter. Mister tem assistido aos nossos programas, mas se tem assistido já sabe que eu fui sempre um fã, e desde o início que eu com os elementos que eu tinha e com os jogos que eu vi, nunca cheguei a perceber porque é que o Alvarense noutros jogos não tinha tanto sucesso, porque eu sinceramente achei que esta equipa do Alvarense era bastante forte e podia mesmo. Aliás, eu até cheguei a pôr esta equipa ao início para ela poder ir à fase de ouro. Agora, ao analisar, e não era bem uma pergunta, era aqui um momento de reflexão, se o Mister me permitir, entre a gente os três. Eu estive a analisar um Claro, bocadinho os resultados do Alvarense, e parece-me claramente que o Alvarense, contra equipas que são equipas que é provável nesse determinado jogo assumam o jogo, o Alvarense bateu-se com elas todas muito, muito bem. Os dois empates com o Guia, a questão do Armacenense, o outro jogo com o Armacenense também foi pela margem mínima, a vitória sobre o Lagoa e o empate com o Lagoa e outra derrota com margem mínima. Parece-me claramente que o Alvarense contra equipas que assumem o jogo ou que têm primazia nesse jogo de vitória, parece-me claramente que o Alvarense é mais forte. E a minha pergunta partia daí: será que o Alvarense este ano era uma equipa que defendia muito bem, que jogava muito em transição e quando tinha de assumir a jogo contra equipas claramente inferiores ao Alvarense, como o Odiacher B, como o Algarvense, como o próprio Bessafrim, será que era por aí? Será que o Alvarense era mais forte a defender e depois a seguir a contra-atacar? Outra coisa, Mister, eu fui das primeiras pessoas logo aqui a condenar aquilo que o julgamento que fizeram ao rapaz, não sei se assistiu também, e ainda a semana passada tiveram de levar comigo com essa brincadeira, não sei se eles já se retrataram ou não, mas ficava bem retratar-se, porque cada vez que a gente diz uma coisa fica dito, cada vez que nós escrevemos uma coisa num determinado sítio fica escrito para as pessoas verem, e ficava mesmo bem que as pessoas se retratassem disso, e nomeadamente aquelas associações que acusaram isto e daquilo, e depois veio-se a provar que a própria Comissão de Disciplina ilibou o Macário. eu vou começar, se permite, logo por aí, porque Claro. tem toda a razão. Tem toda a razão. Isto foi algo, como eu disse, foi algo que eu nunca tinha visto em 49 anos que tenho e 30 de futebol, ou 30 e tal de futebol, nunca tinha visto algo assim. Isto foi mesmo muito estranho. Eu acho que esta questão das associações e deles virem logo dizer muitas coisas,
tem a ver também com o facto de, de há uns anos para cá, criou-se aqui um sentido de os árbitros terem que ser protegidos. Todos nós concordamos com isso. Mas quando as pessoas são protegidas em demasia e depois deixam de saber fazer, e eu ainda sou do tempo onde os árbitros tinham todo à vontade para vir à televisão, e estou a falar dos árbitros de internacionais, de Primeira Liga e de Ligas de Campeões, tinham todo à vontade de vir à televisão e de virem dizer, não, olha, este lance foi assim e assim, este lance foi assado, tudo normal. Isso já não acontece, esta proteção é proteção a mais, e faz com que estas coisas existem. Este árbitro em questão até já tinha sido afastado há algum tempo do futebol, foram rebuscá-lo, eu penso que será mesmo devido à falta de matéria humana. Não compreendo como é que essas associações e como é que esses pequenos apps ou programas ou jornais, ou seja lá aquilo que for, como é que eles conseguem, só com a palavra do árbitro, ok, dar as coisas como feitas. É algo incrível. É o mesmo que eu chegar aqui e inventar uma situação qualquer, dizer aqui e pronto, a partir de agora é verdade. O Mr. Carlos disse que era assim, ponto final, acabou. Não. Deviam ter um bocadinho mais de cuidado, até porque depois, como neste caso pode-lhes sair o tiro pela culatra e eles próprios ficam com uma imagem denegrida, porque o serviço do jornalismo é um serviço da verdade. E, em primeiro lugar, o jornalismo existe mesmo para isso, pela procura da verdade, pela procura da justiça, pela procura da igualdade, e foi exatamente o contrário que eles conseguiram fazer. Portanto, estou de acordo consigo, fica muito mal não se retratarem, fica muito mal não pedirem desculpas ao jogador. O jogador sofreu bastante com isso, até porque é uma pessoa... como eu lhe disse ainda há pouco, é um ser humano, até podia não ser, mas neste caso até é um ser humano espetacular. Obviamente, quando perguntou ainda há pouco se afetou no campo, em futebol jogado, não nos afetou, aí antes pelo contrário, só nos deu foi mais força para mostrarmos ainda mais que as pessoas estavam enganadas e que aquilo não correspondia de toda a verdade. Mas, como é óbvio, sermos inocentes, como eu disse há pouco, e sermos condenados logo, sem mais nada, quer dizer, é muito difícil. O jogador ficou algo abalado enquanto pessoa, mas nós, enquanto clube, e eu, enquanto treinador, dei-lhe logo toda a confiança, disse-lhe, Mário, fica descansado, não te preocupes, a verdade está à vista de todos, o que se passou foi isto, nós vamos repor a verdade, ninguém te vai tirar o prazer de jogar futebol, até porque nós, se não tivéssemos tomado as medidas que tomamos, estamos a falar que se calhar iriam tirar um ano de jogo a um jovem atleta que tem condições até para jogar em ligas superiores sem razão nenhuma, só pelo um capricho que ninguém percebe muito bem porquê, e eu estou consigo e acho que deviam mesmo de repor essa verdade. A questão da primeira pergunta, talvez esse precisamente tivesse sido também o mal de todas as pessoas em Alvor, porque os próprios jogadores, as próprias pessoas à minha volta, quando viram o núcleo de jogadores que eu consegui juntar, também pensaram que o Alvarense iria ter essas condições, mas como eu lhe disse, e como disse aos jogadores, isto não se ganha na teoria, não, isto ganha-se com o trabalho, com dedicação dentro do campo, com a mentalização, com o foco. Como é óbvio, os jogadores vinham de patamares de competitividade diferente, uns passaram por aqui, outros passaram por ali, mas todos foram jogadores, cada um com a sua ideia, cada um com a sua intenção. Depois, não é propriamente o sítio onde eu possa dizer, não estamos num clube onde o jogador ganha 2.000 euros e faz vida disto, onde eu posso dizer, olha, quem não queres fazer, vais-te embora, ou fazes assim, ponto final, e a seguir o diretor arranja-me outro. Não há. É um clube que não recebe nada, portanto, eu tenho que fazer não só o meu trabalho, mas depois também um grande trabalho de explicação aos jogadores, em vez de ser só dizer o que é que se pretende, explicar porque é que se pretende, e depois eles próprios têm que entender isso. Como eu disse no início, como começamos atrasados, este foco perdeu-se um pouco. Eu próprio não tive, se calhar, o tempo suficiente, tive que andar a fazer experiências nas primeiras jornadas, a ver como é que conseguia enquadrar o jogo, e você tem toda a razão quando identifica o nosso problema. Nós, de facto, já éramos uma equipa talhada para jogar com os grandes.
Foi aquilo que com o pouco tempo que tivemos, que devido às características dos jogadores, foi o mais rápido de trabalhar. Trabalhamos a parte defensiva, criamos uma basculação defensiva onde nos permitia fechar sempre a linha central e a linha do lado da bola, deixávamos sempre a linha contrária descoberta. Ao fazermos essa basculação rapidamente, conseguíamos sempre afastar os adversários que tinham a posse, neste caso também de alguma forma consentida, mas essas equipas grandes que gostam de ter a bola, a rodarem sempre a bola e a terem a bola sempre em zonas de periferia, e em zonas de periferia nós sabíamos que o ataque, que o perigo poderia ser aos cruzamentos largos ou algum remate de longe. O nosso guarda-redes, apesar de ser jovem a idade, do Daniel com 19 anitos, um guarda-redes que tem uma capacidade de crescimento monstruosa. Espero que ele continue a carreira dele e que, se for bem treinado e pelas pessoas capacitadas, e se ele próprio tiver essa vontade, tem todas as condições para ser um excelente guarda-redes. O ano que teve comigo aprendeu bastante, ajudou-nos bastante também a fazer com que esse jogo fosse possível, porque precisamos ter alguém, a jogarmos desta forma, precisamos ter alguém seguro, nomeadamente em duas coisas: a saída no ar entre os postes, ok? Porque as equipas, como começam a chover cruzamentos, temos de ser fortes nessa matéria, e também com os pés, também é algo que ele também foi crescendo ao longo da época e tornou-se muito forte a jogar também com os pés. Mas isso sim foi o que aconteceu. Nós jogávamos muito bem contra essas equipas grandes, a nossa transição era mortífera, acontecia não sei quantas vezes, faltou-nos muito mesmo. E foi trabalhado, eu acho que também por uma questão psicológica e por os resultados não acontecerem, a questão da finalização. Nós praticamente que tínhamos que criar 10 jogadas para marcar um golo e depois de repente, com 2 pontapés para o ar, estávamos a perder um 0. E faltou-nos também depois ter o tempo devido para agarrarmos nessa equipa e para depois tratarmos da outra parte, que era tratarmos, ok, a jogarmos em transição e em ataque rápido. Isto já está mais ou menos organizado, podemos estar descansados, vamos agora trabalhar o nosso ataque organizado, como é que o vamos fazer, quais são as nuances, quais são as dinâmicas que vamos criar. E faltou-nos um bocado esse tempo também, e depois a própria condição física, porque ao fazermos esse tipo de jogo tudo se torna um bocadinho mais desgastante, os jogadores fazem muitos quilómetros. O pouco treino não nos ajudou nesse sentido, mas tem toda a razão. Fomos uma equipa talhada para jogar com os grandes, não soubemos aproveitar com os pequenos. Afinal sabíamos, porque depois chegamos à segunda fase e foi o que foi. Faltava a motivação que foi ganha a partir da 15ª jornada. Sim, não me estou a referir diretamente à motivação dos jogadores. Atenção, os jogadores estiveram sempre motivados, todos eles queriam ganhar e todos fizemos um grupo muito forte nesse sentido. O que quero dizer aqui, a nível psicológico, faltou-nos foi o equilíbrio entre todas as partes, ok? Esse equilíbrio demorou algum tempo a chegar, e quando ele chegou, esse equilíbrio transitou para dentro do campo e nós conseguimos depois transformar dentro do campo tudo aquilo que sabíamos que eram as nossas possibilidades e que os jogadores tinham a capacidade de o fazer. Muito bem. E, Mister, faltou dizer alguma coisa? Sim, queria deixar só 2 ou 3 palavras de agradecimento, como não pode deixar de ser. Agradecer a todos os membros do clube, desde o presidente ao roupeiro, como eu disse ainda há pouco, toda a gente foi importante. Um especial abraço para a formação, para os treinadores da formação que têm estado a fazer um trabalho espetacular. Vou dizer só os coordenadores, não quero estar aqui a enumerar os treinadores todos, que eles são uns quantos, mas o Hugo e o KJ têm feito um trabalho espetacular, os treinadores também. Nota-se que as equipas estão a melhorar, o clube está a crescer, isso é muito bom. Deixar um agradecimento especial para o meu adjunto, para o Rafa, acompanhou-me durante muitos anos, um abraço especial para ele, um abraço também para o Bruno e para o Dudu, os meus diretores, ou seja, os diretores ligados diretamente à equipe sénior e a mim. Mas para finalizar, e aquilo que é mesmo importante, dar um grande abraço aos meus jogadores. Foram 2 anos com alguns e 1 ano com outros espetaculares, criamos uma amizade para a vida. Ao fim deste tempo todo entendemos já as mil maravilhas. Se calhar até fazia sentido uma terceira época, mas para eles sim. Eu já lhe disse isto no passado, salvo erro no ano passado, e gostava de frisar mais uma vez.
nesta época moderna do futebol, toda a gente pensa que tem direito a ser estrela, os treinadores querem ser estrelas, os presidentes querem ser estrelas, os empresários querem ser estrelas, os apresentadores dos programas, comentadores querem ser estrelas, os árbitros querem ser ainda mais estrelas e agora até já os comentários das esposas dos jogadores nas redes também querem ser estrelas, mas o futebol só tem lugar para uma estrela. E as verdadeiras estrelas foram os jogadores. E os meus jogadores foram todos estrelas, sem tirar nenhum, foram espetaculares e foi um orgulho e foi uma honra ter sido o treinador deles. E para eles desejo os maiores votos de felicidade a nível pessoal e a nível profissional. Um abraço do fundo do coração para todos e quem sabe um dia vamos nos encontrar outra vez dentro das 4 linhas. Obrigado. Muito bem, mister. Agradeço a sua presença e depois do ano sabático, desejo de sucesso para o futuro. Muito obrigado. Espero que sim. Obrigado. Para vocês também. Obrigado. Muito bem. Vamos continuar com o programa, agora com o Walter Colasso, para analisar a 9ª jornada das Ligas. Olá, Colasso, bem-vindo. Algum comentário de abertura? Emílio, boa noite. Sim, Emílio, aproveitar porque hoje acho que é dia de felicitar os clubes que alcançaram os objetivos. E se a semana passada tínhamos felicitado, eu tinha parabenizado o Armacenense, desta feita ao Loltano e ao Mr. Dan, porque quem ganha nunca se contesta quem ganha, é inteiramente merecido estas equipas que sobem, foram as mais competentes, independentemente do que foi, do que deixou de ser. Todos aqueles atletas correram e deram o suor para conseguir atingir os objetivos e aqui deixar já bem claro que temos de felicitar quem conseguiu e é mais que merecido para as duas equipas que sobem à primeira. Muito bem. E vamos para a Liga de Ouro, 9ª jornada. Na penúltima jornada da Liga de Ouro, Armacenenses e Loutano B garantiram a promoção ao Distritalão e agora só falta decidir o título da segundona. O quarteira de Carlos Mota regressou às vitórias na recepção do Lagoa B de José Araújo, a quem venceu por 4-1. Os armacenenses de Rui Alves acabaram com as ilusões do guia de José Viegas ao vencer por 4-2. O Loutano B de Dante Iurdes confirmou o apuramento ao receber e vencer a União Messinense de Luís Coelho por 3-1. Na última jornada, e para decidir o campeão, o Lagoa B vai receber os armacenenses. Na primeira volta, os armacenenses venceram por 3-2. Messinense Quarteira, 1-0 para o Messinense na primeira volta, e Guia Loutano B, 2-1 para o Guia na primeira volta. Muito bem, Colasso? Pronto, praticamente tudo decidido. Começando aqui pelo Lagoa, é a tal história que nós falámos, a falta de humildade é uma pedra que a gente mete na mão do nosso adversário. O Quarteira tirou a barriga das misérias e o Lagoa B continua a não conseguir ganhar, apesar da qualidade que sempre apresenta no seu jogo. Um jogo muito interessante em armação, em que o Guia teve a ganhar 2 vezes e acabou por perder. O poder ofensivo do Armacenense é grande, ainda por cima a lutar para ser campeão desta divisão foi certamente. Me disseram a mim, que eu não tive a oportunidade de ver, disseram-me que o jogo até foi em determinado tempo equilibrado, mas que depois o Armacenense foi superior. O Loltano, a não perder a oportunidade, a gente pode, como vê aí na foto, muito jovens, e eu fiquei um bocadinho às vezes, se calhar, a pensar que possa ter sido injusto quando achei e continuo a achar que acabava por tirar um bocadinho de verdade ao campeonato, mas acabando o campeonato e não se pode tirar o mérito a estes jovens que conseguiram levar o Loltano B novamente para a primeira. Vamos ver que projeto é que é para o ano. Na primeira é um bocadinho mais difícil. Vamos ver o que é que vai acontecer. Deixar bem claro que as equipas que subiram e normalmente quem ganha é super merecido.
e vamos ver quem é que vai ser campeão. Passando logo aqui, Emílio, para a jornada, assim, Força. e tentando projetar aqui a coisa. Um guia, um guia que não tem nada já para fazer nesta divisão é repensar, perceber que projeto é que se vai fazer para o ano, em que moldes, com que jogadores e assumir a responsabilidade e perceber que é muito difícil porque todas as equipas são boas. O Guia também é uma das equipas que são boas. O ano passado ficou mesmo à porta, este ano ficou no hall de entrada. É ver o que é que acontece. Eu acho que o Lutano, mesmo sendo na casa do Guia e com o objetivo de tentar ser campeão, pode acontecer. Mas se bem que acho que o Armacenense não vai facilitar em Lagoa e vai ganhar o jogo, eu acho que, apesar da excelente vitória do Quarteiro esta semana, o Messinense em casa com aqueles adeptos, que vai se querer despedir dos adeptos com uma vitória. Muito bem, vamos ver. E na Liga de Prata, nona jornada, a União Sambrazense mostrou quem manda, acabou com o atrevimento das mentes e venceu a Liga de Prata. As mentas do desporto de Manuel Carretas tiveram de abdicar das intenções ao perder por 3-1 na recepção do líder sambrazense de Fábio Teixeira. O Estrela Bensafrim de Miguel Barreiros regressou às vitórias ao derrotar o Padernense de Nelson Moutinho por 3-0. O Carveiro United de Eduardo Marques visitou o Juventude Campinense de Paulo Cavaco e venceu por 4-1, assumindo a segunda posição. E na última jornada, vamos ver quem fica em definitivo nessa segunda posição. Vamos ter Sambrazense Bensafrim, 4-2 para o Bensafrim na primeira volta, Padernense Campinense, 2-1 para o Padernense e Carvoeiro United Mentes do Desporto, em que as Mentes venceram por 2-0. Carvoeiro Mentes do Desporto, tal jogo para decidir quem fica na segunda posição. Colasso. Emílio, estive a lançar o Mr. Manuel Carretas para treinador revelação, acabou por levar logo 3. Ele deve estar super satisfeito comigo. Eu tenho que começar a evitar a dizer estas asneiradas. Comecei logo a metê-lo aqui e efetivamente isto não mancha trabalho nenhum. O trabalho que ele fez com uma equipa que eu acho que não tinha tanta qualidade assim, sinceramente, mas é também como eu costumo dizer, não há jogadores maus, há equipas desorganizadas. Ele fez um excelente trabalho, mas isto foi só em tom de brincadeira, porque hoje ainda não tinha havido aqui brincadeira nenhuma. Lancei a candidatura do homem para treinador de revelação da Liga Connect TV, aconteceu logo aqui um mau resultado. Estou pior que um gato preto. E, e ainda Epá, é, mas sim, é verdade. O Bessafrim, uma excelente vitória em casa, para festejar aqui a renovação do Mister Marreiros. Excelente vitória e parece-me claramente que o Carvoeiro é muito mais forte que o Campinense. Vamos ver que projeto é que este Campinense vai fazer para o ano, porque o Campinense tem de ser uma equipa para lutar sempre pelos lugares de cima. Este ano foi completamente ao lado, vamos ver o que é que vai acontecer para o ano. Lançando logo a jornada, e a última jornada, acredito claramente que o Sabrazense acaba o jogo, acaba o campeonato em casa a ganhar. Espero dizer já que espero que a Associação de Futebol do Algarve aceite alterar estes horários todos, porque acho eu que faz todo o sentido, porque os atletas amadores adoram futebol e o campeonato português decide-se nessa altura, apesar de eu achar que não há grandes decisões, mas está em jogo ainda e eu acho que toda a gente, mesmo que não sejam adeptos de um clube ou de um outro, acho que os atletas vão querer ver e é bom que a associação repense isso e tente, se possível, alterar. E para bem dos adeptos, para irem ao estádio e para não terem de escolher entre ver uma coisa e outra. Eu acho que o Carvoeiro, mais uma luta de vizinhos no quintal que partilham, vamos ver quem é que vai levar a melhor. Eu acho que vou apostar aqui no Mr. Manuel Carretas outra vez, apesar do momento de uma derrota e do Carvoeiro vir de uma excelente vitória. E Paderno, a gente Paderno também se irá despedir certamente com uma vitória em casa. bem. E vamos para a Liga de Bronze, sétima jornada, faltava só um jogo.
Nesta Liga de Bronze, tudo decidido com o Faro e Benfica a sagrar-se vencedor desta Liga, já tínhamos dito. Na última jornada, o Faro e Benfica recebeu o Marítimo Olharense de Ricardo Viegas e venceu por 5-2 e com isso venceu a Liga de Bronze. E no último jogo desta Liga, o Odiachas de Daniel Moreira visitou o 4 ao Cubo de Paulo Lopes e venceu por 1-0. Tudo resolvido, portanto. Comentário? Emílio, eu acho que este Faro e Benfica já está aqui a dar um lamirezito do que é que virá aí para o ano. Há aqui vários projetos e sítios que têm tradição e que têm mesmo, acho eu, e se houver condições para isso, que têm mesmo de ter equipas mais competitivas para lutar e para tornar este campeonato. Não acredito neste modelo competitivo, espero que seja de outra forma para o ano, eu não sei se isso é possível ou não. Se fossem os clubes, juntavam-se todos e tentavam arranjar um modelo competitivo diferente. Mas eu acho que o Faro e Benfica, o Messinense, o Padronense, há aqui clubes que têm que, não desfazendo dos outros, sinceramente, não desfazendo dos outros, mas eu acho que há clubes que, com as condições, por exemplo, o Mister do Alvarense ainda não as tem, mas o próprio Alvarense, que eu acho que também tem condições claramente para, assim que tiver condições estruturais, fazer equipas para andar nos primeiros lugares. Porque às vezes as pessoas pensam assim, os dirigentes, isso é jogar dinheiro à rua. Não é. Uma época feita por um clube, mesmo que não ganha, porque toda a gente, havia houve um dia que estava muito triste, estava aborrecido, porque não se tinha atingido os objetivos e um rapaz que foi treinador e é treinador e jogou muito tempo à bola, que é o Miguel Neves, disse-me assim, e depois nunca mais me esqueci disso, todos os anos alguém ganha e alguém perde. E um clube que faça um projeto para andar nos lugares de cima é sempre muito mais interessante para os atletas, para as pessoas da terra, para tudo. E para os atletas do clube, porque muitas vezes os pais da formação veem os séniores como um custo, mas depois não percebem que um clube sem séniores não faz grande sentido. Não faz. Por isso eu acho que este tipo de clubes tem de ter equipas mais competitivas. Para poder andar nos lugares de cima e trazer pessoas a acompanhar o campeonato. É por aí. E o Faro e Benfica, eu acho que foi isso. Que deu aqui um lamirezito e que eu acho que futuramente vai andar nos lugares de cimeiros, porque é um ambiente muito bom e eles devem voltar para essas zonas de decisão. O resultado do Odiash B, que já não ganhava há algum tempo, acabou por fazer uma vitória fora, excelente vitória. Vamos ver que projeto é que o Odiash B tem para o ano. Mas parece-me claramente que este Odiash B também faz falta esta divisão, porque isto vai trazer uma experiência a estes miúdos que os vai preparar para outros voos nos séniores. Muito bem. E na lista dos melhores marcadores, Sandro Cabral do Guia vai na frente com 26 golos. Vai ser muito difícil apanhá-lo, se é que o apanha. E na segunda posição temos três jogadores: André Sustelo do Messinense, Juninho Paraíba dos Armacenenses e Januário Jesus dos Armacenenses, todos com 18 golos. E agora os destaques. Pois, destacar aqui a subida de divisão do Loltano, e mais uma vez dar os parabéns e destacar a semana passada falámos dos defesas e da forma como o Armacenense se reorganizou a defender, e esta semana também podemos falar destes atacantes, que esta não tenham absolutamente dúvida nenhuma que esta divisão tem muitos atletas, não digo alguns atletas que podem claramente, que são de outra divisão, e que aqui os golos e os números não mentem, o Sandro, o Januário, o próprio Juninho, ainda não competiu numa divisão superior, falta de fazer isso. Vamos ver se ele jogar na primeira, se faz a mesma coisa que faz na segunda. O Januário penso que foi o jogador mais decisivo na segunda fase. Se formos ver a quantidade de golos, para ser um jogador na primeira e outro na segunda, parece-me claramente o jogador mais decisivo do Armacenense, e parece-me que o Sandro na primeira fase do apuramento de campeão e agora o Januário na segunda. Foi absolutamente extraordinário.
e principalmente na ausência do Pelé, que está lesionado. Muito bem. Agora resta aguardar pela última jornada. Obrigado, Walter Colasso, pelos comentários. Terminamos a edição de hoje. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana.